partidos e os partidos coligados querem que esse negócio seja aprovado, porque senão esses gestores estão em risco de serem criminalizados, porque em matéria de finanças, os entes federados não podem inovar. Tem que ter lei federal para que os estados e municípios se espelhem nessa lei. E nesse caso, até hoje, o 459 não foi aprovado, tá? Então, em Belo Horizonte, houve uma CPI, nós tivemos acesso aos documentos, e só por causa da CPI é que a gente descobriu isso aqui. Porque a lei lá também era totalmente cifrada. Pela lei não dava para entender, tá? Bom, por que que o investidor privilegiado recebe aquele dinheiro? Vamos lá. Essa empresa estatal, ela emite papéis financeiros, tá? Ela cria papéis financeiros. Aí que é um pouco parecido lá com os Estados Unidos, é muito parecido também com o que aconteceu na Europa. Depois a gente, no debate, a gente fala dos outros exemplos. Então, essa estatal, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, ela é regida pelo direito privado. Por quê? Quando ela fica dessa forma, ela foge das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa empresa emite papéis financeiros, chamados debêntures, que aqui também, do mesmo jeito que o nome desse negócio, securitização, não é apropriado, porque isso aqui não é bem securitização, debênture também não é apropriado, porque debênture é um papel que as empresas emitem para se financiar. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de parafuso e eu tive uma mega encomenda. E eu fui ao banco, o banco quer pegar juro, está pedindo juro alto demais. O que eu posso fazer? Lançar debêntures, captar recurso no mercado. Então, debênture, em tese, é um mecanismo ok para a empresa captar recurso para se financiar. Só que, nesse caso, ela vende a debênture, fica só com uma partezinha do dinheiro e entrega a maior parte no ente federado. Vou colocar números. Em Belo Horizonte, ela emitiu 230 milhões de debêntures, oferecendo juros de IPCA mais 11%. Olha, totalmente insustentável. O BTG Pactual, que foi o banco que estruturou toda a operação e ganhou uma baba de dinheiro para estruturar a operação, ele mesmo comprou a totalidade dos papéis. Então, pagou 230 milhões, certo? 30 milhões ficaram aqui, 200 milhões ela entregou para o ente federado. No fim, o que são esses 200 milhões que chegaram aqui? É dívida na veia. A empresa foi mera fachada para o ente federado obter esses 200 milhões no mercado financeiro. Deu para entender? É legal, quer dizer, pode ter uma estatal de direito privado? Pode ter estatal de direito privado. O que não pode é ter estatal para operar esquema fraudulento. A Constituição, lá no artigo 173, prevê a criação de estatais, em 2 casos, para atender interesse público, como energia, telefonia, isso tudo é interesse público, aeroportos, portos, estradas, ou segurança nacional. Uma empresa que é criada para emitir papel financeiro atende algum interesse nacional? Então, ela é inconstitucional, porque isso está na Constituição, artigo 173, tá? Então, gente, vejam bem, em resumo, o que é esse esquema? Os estados estão no limite para fazer dívida, tá? Não podem contratar dívida, porque estão no limite, por causa das crises fabricadas. No debate,
nós podemos falar da fabricação de crise, tá? Então, os estados não têm como contrair mais dívida. O que esse esquema faz? Cria essa empresa, a empresa obtém o recurso no mercado e passa para o ente. No caso de BH, então, 230 milhões, a empresa ficou com 30 para pagar regiamente os seus administradores, porque eles ganham muito bem, porque eles têm que guardar dinheiro para o advogado, porque isso tudo é ilegal. E aí, 200 milhões chega aqui no ente federado, ó. Esses 200 é o quê? Dívida, tá? Alguém tem dúvida disso? Isso é dívida. Seria uma antiga antecipação. Tipo antecipação que é definida, inclusive na ARO. Inclusive na lei de responsabilidade fiscal fala que ARO é proibido. Porque, vamos supor, hoje eu sou governadora. Aí eu vou antecipando as receitas. Eu vou antecipando. Depois você, como é que você chama? Regis. Depois o Regis é o próximo governador. Quando ele chega lá, toda a receita que ele tem para receber já está comprometida, porque eu antecipei tudo. Como é que pode isso? Por isso que é proibido, tá? Então, isso aqui é uma operação de crédito ilegal, tipo antecipação. Agora, aqui o ente recebeu 200. Ele não... Como é que ele paga essa dívida? Paga por fora. Ele paga a dívida aqui, ó, por fora dos controles orçamentários, com o desvio da arrecadação, porque ele não contabilizou como dívida. Deu para entender? Então, é dívida disfarçada, aqui, disfarçada por essa operação, e essa dívida está sendo paga por fora com o desvio da arrecadação tributária no meio do caminho. Em que proporção? Em troca dos 200 que Belo Horizonte recebeu, o município de Belo Horizonte recebeu, ele assumiu uma cessão de fluxo de 880 milhões. Mais atualização monetária, mais sobre os 880. E mais 1% ao mês sobre os 880. Gente, agora, para esconder esse escândalo, em cada seta que vocês estão vendo nesses dois diagramas, que estão aí no folheto que eu distribuí para vocês, é uma pilha de contratos com aditivos. Tem casos que o aditivo é no mesmo dia do contrato. Tem lá um contrato de centenas de páginas, no mesmo dia tem outro aditivo de centenas de páginas. É para ninguém ler, ninguém descobrir, tá? Então, olha, órgãos de controle já falaram que é ilegal. Olha o que o Ministério Público de Contas falou. Desenho que apresenta empresa pública emissora de debêntures, aqui ó, numa nítida e clara, ao ver do Ministério Público de Contas, operação de crédito. Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência legal, para antecipação de receita, para burlar a LRF. Esse mecanismo compromete as gestões futuras e prejudica a sustentabilidade, tá? Graves questionamentos por vários tribunais, também o link está aqui de um documento que vocês podem acessar depois. Nada disso está adiantando nada. O projeto está andando, tá? O Tribunal de Contas do Paraná proibiu definitivamente a empresa PRSEC de operar. Isso aqui foi uma vitória nossa, porque nossos militantes lá no Paraná deram conhecimento, eles viram os nossos materiais, proibiu definitivamente. O estado de Goiás aqui também suspendeu, sabe por quê? Só para estruturar a operação, queriam 325 milhões de reais. Só para estruturar. Fora o desvio que vem depois, tá? Mas aí, olha o favorecimento do mercado financeiro. A PEC do teto, que congelou tudo, deixou só a dívida fora, já deixa fora do teto as despesas com o aumento de capital dessas empresas.
tá? Então, já tem todas essas, né? A PBH ativos, a CPSEC, a MGI funcionando. Nós temos feito pressão de vários tipos, tem no Avaz, vocês podem assinar lá no Avaz, tem na página da Auditoria Cidadã um modelo de carta para ser enviado aos deputados e deputadas federais, não é? Tem lá os links e tudo mais. Eu acabei falando muito mais do que eu pretendia, porque eu fui explicando mais lentamente, né? E agora eu estou à disposição para as perguntas, gente. Vocês podem... Eu quero me inscrever para perguntar. Tá. Muito grata. Muito grata. Como é que vai funcionar? Quem mais quer fazer pergunta? Sempre você fica pra frente aqui, eles não estão ao vivo, eu tô fechando você. Ah, tá. Tá? E eu consegui dar um jeito, transmitir melhorou. Ai, graças a Deus. Agora, para as pessoas virem fazer pergunta, Não, seria melhor anotar e você ia perguntar, porque o áudio está contigo. só tem esse. Não, mas é porque, se funciona a pessoa, eu não sei, a pessoa fala em alto. Eu faço assim para a pessoa falar? Não, precisa não. Não? Deixa eu calar. Tá saindo. Na internet não chegou praticamente nenhuma pergunta. As duas que chegaram você já respondeu na sequência explicando que era a atuação do Ministério Público. Ah, tá. Então pode... Eu podia pedir as pessoas para falar as perguntas, então. É, Pode fazer a pergunta, você repete. eu repito, pode fazer. Hi, Kate. Hello. Are you with pet? Are you with pet? Are you visiting mom? Hi, okay. I can only hear you. No, I'm on. I can only yeah. Uh-huh. Ah, okay. No problem. You know I remember. You know I remember. Excellent. I will wait. Bye bye. I love you. Bye bye. Pronto? Vamos começar então? Suzana, vem aqui na frente, Suzana, que eu vou ter que repetir, ou então você fala aqui. Pede, quem for fazer pergunta, vem aqui. Vai filmar a gente perguntando? Ah, você quer? Pode ser. Pode filmar. Fala aqui, pertinho? fala pertinho aqui.
Bom, boa noite. Quero esclarecer porque me parece que eu entendi, mas eu gostaria de ter certeza. Então, por trás disso tudo, que é tão complexo, Ó, a Suzana vai começar as perguntas. Vamos lá. Fala, Suzana. então, como eu estava dizendo, me parece que eu entendi, mas eu quero Tá bom. ter clareza. Por trás disso tudo tem uma inteligência incrível, certo? Muito mesmo, a ponto tal de que vocês que trabalham com isso cotidianamente precisam se debruçar fortemente para conseguir entender todo esse negócio rebuscado. Pelo que eu estou entendendo, essa inteligência toda está por trás de criar uma pseudo-legalidade para esses gestores que já estão realizando isso. Dando nome aos bois, especialmente PSDB paulista e PSDB mineiro. IPT mineiro. Certo, então é isso. E PSDB. PSB. Então é isso. Esse era um ponto que eu queria esclarecer como criança, assim, para a gente poder entender, tá? A outra coisa é assim, o que impede uma auditoria? Por que não já existe uma auditoria? É isso que eu gostaria que você falasse, porque você mencionou logo no início da sua fala, a gente precisa fazer uma auditoria. E por que não se faz? O que impede? O que precisa para que isso aconteça? Tá? É isso que eu queria saber. Muito bem. Mais alguém quer fazer pergunta? Por enquanto? Nessa linha, pois é, você falou que... Você não quer falar aqui para captar? Porque eu estou com o microfone aqui. Não, é quase só para completar a pergunta Tá. dela, né? Isso que é bom. Se mais alguém quiser fazer pergunta, vai chegando. Não, era exatamente porque eu vejo, eles devem ter o quê? Eles devem alegar sigilo bancário. E há um sigilo fiscal, bancário, etc., para proteger esses contratos. E qual seria essa barreira legal? Era Tá. isso, objetivamente. Maravilha. Tudo bem? Pode chegar. Parabéns pelo trabalho. Muito Me grata. conheci mais recentemente naquela... Foi, acho, há 2 semanas, né? Que estiveste com o Eduardo, né? Sim. Foi brilhante. Inclusive, recomendo a todos que assistam aquela Bate-papo. aquele bate-papo no YouTube. Está excelente, está maravilhoso. Acho que complementa muito, né, com essa apresentação. Semana passada, a gente recebeu muita informação de que já haviam sido retirados 606 bilhões da Previdência. E depois de uns 4, 5 dias dessa informação, né, ser bastante difundida, surgiu uma informação que era fake. Então, eu te pergunto, realmente foram retirados esses 606 bilhões da Previdência ou isso aconteceu já na reorganização que eles fizeram em termos de contas com a reestruturação promovida por esse governo? Tá. Vou falar. Pode chegar. Então, muito obrigado. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo, há anos e anos e anos, de longe. E foi uma alegria muito grande te conhecer pessoalmente. Muito grata, igualmente. E eu queria te fazer uma pergunta que é muito diferente, eu acho, das outras perguntas, que é a seguinte. A gente faz esse esforço todo e tal, de denúncia, de auditoria e tal, e eu fico me perguntando se, para começo de conversa, né, será que isso é uma coisa brasileira? É certo que nos países da América Latina, provavelmente esquemas muito parecidos de rolagem da dívida, de privatização, de gestão de crédito, estão acontecendo. Mas talvez não só na América Latina. Tenho certeza que nos Estados Unidos está acontecendo também. Porque a rolagem da dívida americana é um super negócio mundial. E a rolagem de dívidas de alguns países europeus também, sobretudo do sul da Europa. Provavelmente a rolagem de dívida de um setor financeiro super poderoso como o setor francês, também acontecem coisas muito semelhantes. Então, sem querer desesperar completamente, isso é um fenômeno, você acha que em que medida isso é um fenômeno brasileiro que está ao alcance das pessoas tentar transformar, ou isso é uma tendência do capitalismo financeiro que predou os estados nos últimos 20 anos ou mais,
e que, em certo sentido, é muito maior do que o âmbito da política nacional. Tá bom, muito grata. Eu gostaria de agradecer bastante por ter recebido o convite para vir aqui vê-la, porque eu também acompanho há muito tempo e admiro muito. Que bom. Acompanhando todas suas explicações, agora e antes, eu fico me perguntando o que vai acontecer com as responsabilidades do Estado. Quer dizer, do Estado como nação e dos Estados para com seus compromissos. Por exemplo, como pagar servidor público depois que isso foi implantado? O que fazer? Como é que... É uma coisa assim que parece que a gente está chegando num final de alguma coisa que está sendo muito bem planejada e que a gente chega nesse momento agora, como fazer? Beleza. Eu vou deixar nesse aqui, ó. Uma perguntinha aqui. Diga. Claro. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Você falou na sua palestra que tem uma tramitação, uma PLP, correndo no Senado, né? Eu queria saber que você falasse um pouquinho de como é que está essa tramitação, pode ser? Pode. Obrigada. Esse aqui, eu vou até deixá-lo aqui, que esse aqui é o que eu quero. Mais alguma pergunta? Podem chegar. Olha, posso fazer uma... Pode. Pode chegar, ele está de pé e você chega em seguida. Vem. Beleza. Obrigado, hein? Eu que te agradeço. É o seguinte, esse PLP 459, com certeza, ele não está sendo trabalhado a implantação dele só no Brasil. Ele deve ter sido trabalhado em vários outros lugares. Então, a pergunta é, que lugares se conseguiu vencê-lo, impedir, onde ele foi implantado, né? Porque, na verdade, eu avalio que a informação que você traz para a gente é muito importante, mas que tem que somar a informação à mobilização. Isso. Porque esses caras, por eles, volta o regime da escravidão. Eu acho que é por aí. Eu queria agradecer também. Eu também, eu muito grata. Eu trabalho já há uns 2 anos. Eu tenho muita vontade de documentário sobre esse assunto pela TV Câmara. E só para finalizar assim com uma nota um pouco para cima, eu sei que você participou da auditoria no Equador com o Rafael Correia e que foi um sucesso. Foi. Então, só lembrando para a gente sair dessa nota baixa para uma nota mais alta. É isso, eu te agradeço pela lembrança. Você quer falar? Chegaram algumas perguntas pela internet, algumas ela já avaliou que a gente já respondeu, né? Sim, e outras... do Del Ferraz, perguntando se os governos de esquerda também participaram desses conchavos. E do Sandro Lopes, como explicar a fabricação da crise. Ah, bacana. Ok. Eu vou começar, então, respondendo pela questão... Ah, tem mais uma? Pode vir. Eu não entendi que ele estava querendo fazer pergunta. Pode chegar. Boa noite. É porque a auditoria é uma técnica contábil. Ela lida com fatos passados, mas as finanças... Fala mais alto e mais pertinho aqui do microfone. Porque a auditoria é uma técnica contábil para analisar atos fraudulentos com conformidade com a lei. Mas a finança pública brasileira, o problema é muito mais legislativo do que a auditoria em si só, né? Porque quando a gente estuda um pouco mais sobre ela, a gente vê que é uma lei de 64, que foi feita no governo do Jango e depois pelos militares e que não condiz com a atuação hoje. E ainda mais a atuação do governo é pior, porque eles pegam a lei complementar, pisam e usam a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Aí é que entra a minha pergunta. Por que não se mobilizar não apenas para a auditoria, mas assim para uma iniciativa popular de uma legislação nova das finanças, que a própria Constituição exige, e também uma ação popular judicial, porque isso é um crime de lesa pátria. É isso aí. Nossa, eu fico com vontade de falar. Vai dar outra palestra. As perguntas foram ótimas, muito grata.
Olha, eu vou começar explicando a importância de uma auditoria, tá? A auditoria é uma ferramenta de investigação. Tem todas as técnicas, não é? E eu sinto que a minha vida de auditora, eu fui auditora da Receita Federal, né, de profissão, eu sinto que toda aquela caminhada foi um treinamento para fazer assim, isso que eu faço, de auditoria cidadã. Porque é uma coisa que tem um sentido muito maior, né? A auditoria, ela revela fatos passados, mas ela também analisa, você vê o que a gente está fazendo em relação a esse projeto, está aí mais ou menos dentro do que você falou. A iniciativa, por que não acontece a auditoria aqui no Brasil? A auditoria está prevista na Constituição Federal. Está lá no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias. Como é que nasceu a auditoria cidadã? A década de 90 foi uma década seguida da de 80, as duas consideradas décadas perdidas. Década de baixíssimo crescimento, entrega de patrimônio com as privatizações, perdas salariais brutais. Quem é servidor público ficou com o salário congelado a década de 90 inteira e tal. E olha que, né, não foi um período nada fácil. Então, diante daquela conjuntura toda, houve uma grande mobilização que chegou a organizar o plebiscito da dívida no ano 2000. Eu acredito que muitos aqui tenham tomado conhecimento desse plebiscito. Esse plebiscito, olha, que não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma dessas mídias. Nós colhemos mais de 6 milhões de votos. Em mesinhas nas ruas, sindicatos, associações, centrais participaram, igrejas participaram, mais de 6 milhões de votos. Uma das perguntas era: você concorda em continuar pagando a dívida pública sem fazer a auditoria prevista na Constituição? Imagina, mais de 6 milhões disseram que não. Os organizadores, eu acabei entrando no meio desse processo aí, entregaram ao Legislativo, Executivo, Judiciário, entregaram os resultados. Houve um grande ato público. O que aconteceu? Absolutamente nada. Depois de alguns meses, os organizadores convocaram uma reunião aqui em Brasília, vieram 80 lideranças. Eu acabei liderando esse plebiscito lá em Minas, eu morava em Minas, vocês já devem ter notado. Eu morava lá, então eu acabei liderando lá e fui convidada para essa reunião que aconteceu aqui em Brasília, ali no CCB. Que também daqui a pouco não existe mais, né? Já foi vendido ali aquele espaço. Então, foi ali no CCB. 80 lideranças e todo mundo, e agora e tal, eles não fizeram nada. E nós também não vamos fazer? Vamos. Nós vamos criar uma auditoria cidadã, feita por cidadãos para os cidadãos. Todo mundo achou maravilhoso aquilo, e aí quem vai coordenar? Aí ninguém queria. Aí, Maria Lúcia, você é auditora. Nós estamos falando em auditoria. E aí estou há 18 anos, vai fazer 19, foi 2000, isso foi logo depois do plebiscito. E vou dizer para vocês, é uma trabalheira danada, mas eu fico muito feliz, porque a gente não tem nada melhor do que ser útil, não é? Imagino, encontro com vários colegas aposentados, deprimidos, chateados, que estudaram tanto. Não é fácil trabalhar na Receita, é difícil passar no concurso, é um trabalho que exige muita dedicação. E depois se aposenta e aquilo tudo fica perdido, né? Não, olha, fica tudo à disposição, né? É muito importante. Então eu fico chamando, e tem vários colegas auditores que participam em São Paulo, tem a Carmen, no Rio tem a Rita, no Rio Grande do Sul tem o Casaroto, tem vários auditores participando Brasil afora, mas precisa de muito mais. Agora, a auditoria cidadã não é só para auditores. Porque qual que é a importância? Aquela ligação do sistema, tá? Então, entender que a dívida está conectada com a economia, com a questão das privatizações, com tudo.
qual a conclusão que a gente chegou quando nós criamos a expressão sistema da dívida? A geração de dívida por meio desses mecanismos financeiros. O mercado financeiro foi muito esperto de escolher a dívida para ser o veículo do desvio, do roubo de recursos. Porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Imagina se a Shirley que me emprestou R$1.000. Imagina a cena. Ela abriu a bolsa, tirou R$1.000 e me emprestou. Aí eu vou virar para ela e vou falar assim, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida. As pessoas ela vai falar, Maria Lúcia, tem que me pagar. Não é assim que a gente raciocina em relação à dívida? Então, eles foram muito espertos. Nosso primeiro desafio durante essa caminhada de quase 20 anos foi convencer as pessoas que precisa fazer auditoria. Porque nós descobrimos como que a dívida é gerada. E não tem nada a ver com essa entrega de recursos, que é o que a gente entende por dívida, tá? Então, isso não é também uma jabuticaba que só existe no Brasil. O sistema é internacional. E os mecanismos, por exemplo, para falar da auditoria do Equador. Na auditoria do Equador, nós pesquisamos a trajetória da dívida externa desde a década de 70, que foi um período em que a maioria dos países latino-americanos estavam sob ditadura militar, em que houve uma oferta de moeda, de dólares, brutal. O cenário é a crise do petróleo. A crise do petróleo gerou excesso de moeda, mas a principal causa do excesso de moeda foi o fim da paridade dólar-ouro. Até 1971, o dólar tinha que ter lastro em ouro. No dia 15 de agosto de 71, o ex-presidente Nixon simplesmente chegou na televisão e falou, olha aqui, ó, acabou a paridade. Pronto. Acabou com o lastro. O que isso permitiu? Que o Fed, o Banco Central Americano, imprimisse dólar à vontade. E os seus agentes saíram pelo mundo oferecendo dólares a juro baixo. Todos os países se endividaram, inclusive o Brasil, porque o preço do dinheiro era muito baixo, era quase zero, muito baixo. Tem um livro que eu recomendo para todos que estão nos assistindo e para vocês, Confissões de um Assassino Econômico. Esse livro, quem tiver preguiça de ler, tem vídeo, Confissões de um Assassino Econômico. É um próprio agente do mercado, falando como que esse dinheiro era oferecido, como que eles chegavam para os gestores públicos, falavam, você quer construir uma hidrelétrica? Vai te custar 100 milhões? Te dou 500 milhões, o dinheiro está barato, você vai fazer muito mais. Por isso que tem tanta obra abandonada e inacabada. E isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários. Depois sabe o que aconteceu? Quem controla os juros sobre esses contratos? O Fed, o Banco Central Americano e a Associação de Bancos de Londres. Eles controlam os juros, eles elevaram as taxas de juros para mais de 20% ao ano. Aí, lá no final da década de 70, início da década de 80, os bancos fabricaram a crise, com essa alta unilateral do dólar. Perdão, com essa alta unilateral dos juros, tá? Você tem uma dívida de juro baixinho, de repente o juro é 20,5%, 1/5 todo ano em dólar. Resultado, foi uma quebradeira de país atrás da outra, mas ninguém tocou nisso. Essa alta unilateral é ilegal. Tem uma cláusula do direito internacional que quando mudam as circunstâncias tem que rever os contratos, ninguém reviu. Então a explosão da dívida, aí entra o FMI. FMI entrou em 83.
em todos esses países que entraram em crise. Aí, quando o FMI entra, dívida privada tem que ser transformada em dívida pública a cargo do Banco Central. O Banco Central se transformou no único devedor perante a banca privada internacional. Olha isso. Olha o sistema da dívida. Banco Central se tornou devedor sem ter recebido um centavo. Quem devia era setor público e setor privado. Dívida privada virou dívida do Banco Central. Em condições onerosíssimas. Esses contratos da década de 80, cláusulas ilegais, um absurdo, um abuso. E mais, houve em 92, no Equador, nós provamos a prescrição dessa dívida com bancos. Aqui no Brasil, há uma suspeita forte, porque essa prescrição é mencionada em vários contratos. O que foi feito? Primeiro, o que é uma dívida prescrita? Morta. Isso não foi levado em consideração. Em 1994, houve uma negociação em Luxemburgo, paraíso fiscal, toda aquela dívida contratual com fortíssima suspeita de prescrição foi transformada em papéis, títulos, os chamados títulos Brady. Esses títulos eram irregulares, ilegais, eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do planeta. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou esses títulos na compra de empresas privatizadas. Metade, a Vale foi entregue por 3,3 bilhões e 200. Desses 3,200, cerca de metade foram esses papéis podres. E a outra metade foi financiamento do BNDES. Então, eu estou contando essa história toda, e depois esses títulos podres foram transformados em dívida interna. Quando? A partir de 94, Plano Real. O juro, com a desculpa de controlar a inflação, era perto de 50% ao ano. Então, você pega um papel lixo que não vale nada, transforma em dívida interna, aplica juro de 50% em cima. Ou entrega a empresa. Está vendo para que serve a dívida? E aí? A dívida interna passou a explodir a partir daí. Tá? No Equador, toda essa história da dívida externa foi tudo comprovado, documentado. O Rafael Correia, diante disso, fez um ato soberano. Falou, suspendo o pagamento de juros, o que eu ia gastar com juro, aplicou tudo em educação e saúde. Até aquela revista The Economist reconheceu que o gasto com saúde e educação cresceu enormemente. Depois que ele suspendeu o pagamento, ele submeteu o relatório a crivo jurídico nacional e internacional, ele contratou o escritório internacional. Quando ele viu que tinha base jurídica, ele convocou, quem quiser, traz o título que eu vou pagar 30%. Quem não quiser, vai questionar na justiça. E eu tenho esse relatório aqui. E no nosso relatório, ele não tinha que pagar 30%. Ele já tinha pago muito mais do que devia. Então, ele fez aquele cálculo dos 30% na corresponsabilidade, etc. Enfim. Então, aqui no Brasil, logo depois do Equador, nós fizemos um mega seminário internacional. Trouxemos 7 autoridades equatorianas aqui, inclusive a ex-ministra da Fazenda. Conseguimos instalar a CPI. A CPI provou em relação à dívida externa, quando eu estava lendo lá os contratos que a gente teve acesso, parecia que eu estava relendo os contratos do equatorianos. É aquilo que o Regis falou. É um modelo. É um modelo que vem de fora para dentro. Por quê? O Brasil ia fazer um contrato igualzinho ao Equador, igualzinho da Argentina, igualzinho... Não, alguém de fora, o que você também colocou. Alguém de fora que fez, tá? Então, o papel do FMI nisso tudo é sempre de defesa dos interesses dos bancos.
O FMI não emprestou o dinheiro fica lá, de stand-by. Na hora que chega a hora de pagar para os bancos, o dinheiro vai direto para os bancos. Não passa pelo país, por fora. Igual esse aqui, por fora, tá? Bom, no Equador foi isso. Na Grécia, nós identificamos um mecanismo parecidíssimo com esse do PLP 459. Lá, descobrimos, foi criada uma só empresa estatal, escondida em Luxemburgo. 17 países europeus eram sócios. E esses 17 países europeus davam garantia para os papéis emitidos por essa empresa. Imaginem o escândalo. Isso foi descoberto na auditoria feita na comissão do parlamento grego, que eu tive a honra de ser convidada também. Esses papéis, com garantia, eram considerados dinheiro vivo, porque, de fato, um papel que tem garantia de 17 países, ele é dinheiro vivo. Ele entrava como dívida. Ele era entregue, a maior parte era entregue para a Grécia, para a Irlanda e para Portugal. Olha que interessante. E a propaganda era, esses países são os países periféricos. Esses papéis eram entregues para esses países. E esses países, então o Banco Central da Grécia, vou falar da Grécia que eu tenho toda a documentação, registrou como dívida, quando esses papéis entram no Banco Central. Aí, por ordem do FMI, em outros documentos, o Banco Central tinha que entregar esses papéis para um fundo privado dentro da Grécia. Esse fundo privado entregava esses papéis filé, que tinha garantia dos países, entregava para os bancos e os bancos pagavam esses papéis com papéis podres. Os bancos tinham lá aqueles derivativos, aquela bagunça toda lá dos CDS, aquela coisa toda. Eles ficaram livres do papel podre e ficaram com o papel AAA. Quando aquela garantia vencia, aí todos os jornais anunciavam, está na hora de os países ajudarem a Grécia. Aí todo mundo revoltado, eu sou alemão, eu estou aqui trabalhando, o grego está lá bebendo cerveja, eu que vou ter que ajudar, aquela coisa toda, os gregos se suicidando de vergonha. O que acontecia? Tem que ajudar a Grécia. Os países desembolsavam, o dinheiro não ia para a Grécia. O dinheiro ia para uma conta vinculada no Banco Central Europeu. Dessa conta vinculada no Banco Central Europeu, uma migalha chegava na Grécia. A maior parte ia para os bancos que detinham os papéis AAA. Quando a gente descobriu isso lá, vocês não imaginem o escândalo. Porque todo mundo achava que aquela empresa de Luxemburgo era o Fundo de Estabilização Europeu, que estava ajudando os países. Na verdade, foi o mecanismo de salvamento, nós descobrimos o mecanismo de salvamento bancário lá, tá? Usando a dívida da Grécia e desses outros países como máscara. Só que eu não sabia que eu estava lá, era trabalhando para o Brasil, né? Porque quando descobri lá, aí potencializou para descobrir aqui. Porque aí a gente já tinha visto o monstro inteiro funcionando com as consequências e aí ajudou aqui, né? Então, a coisa, gente, é um sistema, tem a ver com outras áreas e está presente não só no Brasil, como na Europa, em outros países, latino-americanos e tudo mais. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque o juro nos Estados Unidos é muito baixo. Aqui no Brasil o problema é mais escandaloso e mais danoso, porque o Brasil pratica taxas de juros indecentes. O Brasil é o único país que garante atualização monetária automática para o capital. Gente, isso tem que acabar. Imagina, subiu o preço do tomate, subiu o preço lá do plano de saúde, o dólar variou,
Então, o índice de inflação subiu por conta disso. Quem tem dinheiro aplicado vai ganhar toda essa variação. Como assim? E quem tem dívida está lascado, né? Então, aqui o Brasil garante essa atualização automática para o capital. Lugar nenhum do mundo faz isso. Tá? Então, o juro praticado aqui é um juro que amarra, que impede a economia real. No Japão, se você depositar o seu dinheiro numa aplicação, você vai perder dinheiro. Na China, perde mais ainda. Então, todo mundo que tem algum dinheiro vai tratar de achar o que fazer com aquele dinheiro. Entendeu? Vai produzir em alguma coisa para vender por um pouco mais, para ganhar ali, vai estudar para melhorar alguma coisa, para criar uma empresa. Então, o Brasil é o país do rentismo, é atividade, sabe? E criam novas corretoras para a aplicação ser mais alta ainda. Gente, é insustentável. O dinheiro tem que sair de algum lugar para sustentar isso. E sai. E sai. Historicamente, a cara do nosso orçamento é essa aqui, ó. Tá? E sai, tá saindo. Aí tem gente que fala, mas o dinheiro que eu tô rolando de 1995 a 2014, 20 anos, nós produzimos superávit primário de 1 trilhão. Vocês sabiam disso? De 20 anos. O que é superávit primário? O que arrecadou com o tributo cobriu todas essas despesas aqui e ainda sobrou nesse período de 20 anos 1 trilhão. Quanto que estava a dívida em 1995? A interna, 89 bilhões. E a externa, mais ou menos isso, só que em dólar. 1 trilhão de superávit. Era para essa dívida ter sido o quê? Mais do que quitada, né? E qual foi o comportamento da dívida nesse período? Atingiu 4 trilhões em 2014. Por quê? Porque o que faz a dívida crescer não são os investimentos, é prejuízo do Banco Central vira dívida, swap vira dívida, remuneração da sobra de caixa de câmbio, transformação de dívida privada em dívida pública e assim vai, entenderam? Então, por isso que precisa, respondendo aí quem falou, precisa fazer auditoria. Por quê? Fazer esse discurso sem ter prova é maluquice. Vocês vão falar, por que ela acha aí? Eu acho que é isso. Não, não tem acho. Em auditoria, você vai lá, pesquisa, aprova o documento, é isso. Aí você fala com segurança, respaldada. Por isso é que estão sendo criados vários blogs para detonar com a auditoria cidadã. Ficam só produzindo artigo, folheto para criticar. Entendeu? Porque eles sabem da força dessa ferramenta. Essa ferramenta ela é presa na verdade e não tem nada mais forte do que a verdade. Entendeu? Aí é essa questão. Você queria completar sua pergunta? Porque em 2014 chegou a ser aprovada a auditoria, né? Foi votada pela presidente. Ah, é. Isso. Com a desculpa de que geraria uma saída de capital estrangeiro. Mesmo sendo que o especulatório sairia. Mas isso não aconteceu no Equador e isso não aconteceu na Grécia. Qual é o motivo de fazer isso aqui? É porque quem manda no Brasil é o sistema financeiro. Quem manda no Brasil é o sistema financeiro. Como é que foi que aconteceu isso que ele disse? Isso aí foi o seguinte, a auditoria que está prevista na Constituição é uma auditoria a ser feita por uma CPI mista, uma CPI que envolva deputados e senadores no Congresso Nacional, tá? O que foi aprovado
lá em 2014 foi, nós conseguimos introduzir uma emenda no plano plurianual, que é um plano para 4 anos, de que seria feita uma auditoria no âmbito do Executivo, no âmbito do Ministério da Fazenda, como foi no Equador. No Equador foi executivo, foi um decreto do presidente. Nós conseguimos aprovar essa emenda no Congresso. Quando foi aprovado o plano plurianual, foi aprovado esse comando para que se fizesse uma auditoria no âmbito do Ministério, com participação cidadã. Nós poderíamos estar lá, todos nós. Aí seria para 2018? Seria para 2015 a 2019, plano plurianual. Seria 15 a 19. Aí a Dilma vetou, depois nós conseguimos de novo incluir na LDO, o Temer vetou, conseguimos incluir de novo, o Temer tornou a vetar. Qual o argumento? O argumento, você não vai acreditar, o argumento inclusive judicial, porque alguém falou entrar com a ação, a gente já fez isso. Tem uma ação por descumprimento de preceito fundamental, apresentada pelo Conselho Federal da OAB, junto ao Supremo, a DPF 59 de 2004. 2004. Tem 15 anos que ela dorme no Supremo. Debutou. Tá aí a matéria. Vamos fazer uma matéria. A DPF debutou no Supremo. Tá? Um deputado falar uma vez que a época do veto do Temer, que ele justificava, o TCU já faz isso. Só que não. O TCU jamais fez isso. Não, o deputado falando. O TCU audita tudo quanto há. Em relação à dívida, ele faz algumas verificações pontuais. Entendeu? A auditoria integral, infelizmente, porque eles têm competência para isso, viu? Só a conta cabeça. Não, eles fazem um acompanhamento, eles mesmos dizem isso, que o que eles fazem é um acompanhamento. E quando faz auditoria, faz assim uma coisa muito pontual. Por exemplo, aquele plano Brady, que foi aquele plano escandaloso que trocou dívida prescrita em novos títulos. Além disso, ainda se exigia garantia. Exigia garantia. Sabe qual garantia? Exigiam que o governo brasileiro comprasse título da dívida americana. Isso é porque lá no fundo eles sabiam que o negócio era uma fraude e eles já queriam uma garantia na mão. Exigiam que o Brasil comprasse. E o Brasil comprou. Aí teve uma denúncia que o Brasil comprou de um fornecedor de títulos que cobrava mais caro do que o mercado. Houve uma denúncia desse tipo. Essa foi a investigação que foi feita. O valor de compra de uma certa quantidade de títulos. Para dar garantia para a troca. A troca mesmo, que era o escândalo, não foi investigada, tá? Existe alguma chance de barrar essa PLP amanhã? Existe. A gente pode ajudar? Existe. Primeiro, nós vamos estar lá a partir de 9 da manhã para distribuir. Nós já estamos com cópia de carta, com esses folhetos prontos. Hoje eu já estive lá, entregando para alguns líderes uma outra carta especial, pedindo audiência para os líderes para explicar para eles. Amanhã tem reunião de líderes às 11 da manhã. Se a gente tiver um grupo como esse aqui, eles vão pensar. Entendeu? Agora, se tiver só eu e 1, 2 do meu lado, aí eles... Então, depende das pessoas. Se chegarem 5 e-mails na caixa dos deputados, com a carta que a gente preparou, que está lá no site, eles não vão nem tomar conhecimento. A secretária nem vai falar para ele. Se chegarem umas 500, a secretária vai falar. A caixa está entupida desse assunto aqui. O que é esse assunto aqui?
Então, gente, o povo brasileiro, como a sociedade em geral, não sabe a força que ela tem ainda. Nós estamos aceitando viver num cenário. Porque olha aqui, olha isso aqui. Metade do orçamento pagando dívida gerada por mecanismos financeiros. Nós poderíamos estar vivendo em outro país. Aqui, escolas tinham que ser deslumbrantes, com professores ganhando muitíssimo bem. Centros de saúde com medicina de excelência preventiva, alimentação podia ser gratuita, com os nossos produtores muito bem remunerados para garantir segurança alimentar para o nosso povo, um povo bem nutrido. A reforma da Previdência poderia ser o contrário. Ao contrário, exatamente. Exato. E ainda ter segurança de 200 anos pela frente. Claro, tecnologia, para quê? Para quê? Para as tecnologias chegou aí, o que eles estão fazendo? Mandando o povo todo embora, substituindo? Não, põe as pessoas para trabalhar menos horas, para elas terem tempo de fazer exercício físico, tempo de conviver com umas pessoas com as outras, não é? Gente, isso é outro mundo. Então, assim, o que eu falo? O cenário, já vou te falar, o cenário de escassez, isso aqui, ó, provoca um cenário de escassez. Então, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, as pessoas morrendo. No Brasil inteiro, pessoas julgadas nas ruas. Tudo isso é cenário de escassez. Cenário, eu gosto de usar essa palavra, porque cenário, se a gente quiser, o que a gente faz com ele? Mas tem que querer, né? Muda. Então, assim, se houver por isso que eu dedico a minha vida a isso. Porque eu vejo, assim, é tão óbvio que pode ser diferente. E não demora muito. Ó, nós falamos aqui da compromissada, só um mecanismo. Se parar com essa farra da compromissada remunerando sobra de caixa dos bancos, de um dia para o outro a mudança já começa a acontecer. Tá? Ele levantou a mão antes? Não, é só para... Tem anotado aqui as perguntas, a questão do decreto dos 600 bi. Ah, do decreto 600 bi? E que mais ficou para trás? E tem também qual arcabouço legal que permite o sigilo? Né? Ah, o sigilo foi fazendo uma distorção, porque antes o sigilo era só o sigilo ali bancário. O banco era obrigado a manter sigilo. O banco não poderia dizer para mim quanto que a Shirley tem depositado lá, quanto que você tem. Isso, no início, o sigilo bancário era isso. Depois eles transformaram o sigilo bancário numa proteção assim é um setor intocável, não é? É um setor intocável. E aí as operações financeiras públicas nunca poderiam entrar nesse sigilo bancário, porque a dívida é pública, é paga pelo público. Que sigilo é esse? Que coisa ridícula. Mas se o povo não reclama, quem está se beneficiando vai continuar, tá? Os 600 bi, deixa eu falar, porque isso aí realmente deu um pano para manga. Quando nós recebemos aquilo, de cara já queria, inclusive, gente me entrevistar, eu falei, não, eu só falo daquilo que eu pesquiso e tenho documento. Eu não sei se vocês chegaram a ler esse decreto. Ele só tem um parágrafo curtinho, mas ele tem um anexo gigante, que quando você vai baixar o anexo, seu computador trava. Então, o que a gente percebeu nesse anexo? Tem vários cancelamentos de destinação de recursos, porque o orçamento 2019 foi feito em 2018 e foi aprovado pelo Congresso em 2018. Ele só foi sancionado pelo
Bolsonaro. Mas ele foi todo confeccionado ainda ano passado. O que o Bolsonaro fez no seu primeiro dia, 1º de janeiro de 2019? Extinguiu vários ministérios, inclusive o Ministério da Cultura, extinguiu vários órgãos, juntou uns com os outros. Então, em parte, é natural que o dinheiro que estava lá no Ministério da Cultura teve que migrar para outro lugar, ok? Então, uma parte do decreto, do anexo, nós deciframos isso. Outra parte, a gente vê que dinheiro entra e sai em determinadas rubricas. Como o negócio é gigante, a gente ainda não viu toda essa movimentação. Tem hora que dá a impressão que está havendo um giro, tá? de recurso. Mas a gente não pode afirmar ainda se foi só remanejamento ou se houve realmente um dano à Seguridade Social. Ainda não dá para afirmar isso, porque esse estudo não é rápido e a gente está priorizando esse 459, porque se esse projeto for aprovado, esse tipo de empresa já está pronta para funcionar aqui no DF, a empresa já foi criada, ela está só esperando isso aí virar lei, e diversas no Brasil inteiro. Então, o que está em jogo aqui é muita coisa, mas a gente vai fazer esse estudo, fica aí a promessa de que a gente vai ter que contratar uma pessoa para digitar o anexo todo, para a gente poder fazer, conseguir fazer essa compreensão e dizer com segurança, como eu estou falando das outras coisas aqui, porque tudo a gente já documentou e já sabe. Tá? A última que ficou faltando é a crise. Explicar como a crise foi produzida. E chegou até pela muito importante, falando que uma das propostas do governo é a autonomia do Banco Central. Quais seriam as consequências? A autonomia do Banco Central, gente, é o seguinte. Hoje, o Banco Central é o maior responsável por esse sistema da dívida. Por quê? O Banco Central tem a prerrogativa de praticar a política monetária do país. Então, o Copom se reúne lá e decide que o juro, como decidiu lá em 2014, vai ser 14,25%. A taxa básica teve título sendo vendido por 16%, 17% de juro pré-fixado. Definição da taxa de juro, Banco Central. Swap cambial, responsabilidade do Banco Central. Operação compromissada, responsabilidade do Banco Central. O que acontece? Se a gente tivesse um presidente da República realmente estadista, bastava colocar uma pessoa competente para presidir o Banco Central, que chegaria lá e falava: acabou a farra. Agora o Banco Central vai ser Banco Central do Brasil e não mais Banco Central do mercado financeiro. Agora vai ser Banco Central do Brasil. Por que eles querem independência? O Banco Central independente vai ter seus diretores indicados pelo mercado, ainda colocaram isso no projeto, indicados pelo mercado, e o presidente da República não vai poder nem demitir esses diretores indicados pelo mercado. Não pode nem demitir. Eles lá do mercado é que vão decidir o que fazer. Aí é que nós vamos ver que é intocável. É o Banco Central privado. Historicamente, tem sido comandado pelo mercado fazendo o que faz. Mas é porque também a gente ainda não teve um presidente estadista. Tá? Agora, pode ser que venha a ter. Aí, então, eles já querem o Banco Central independente, intocável, para continuar fazendo o que quer fazer. Em palavreado bem fácil, é isso. Agora, tem 2 artigos da nossa página. Vocês podem entrar lá, Independência, Banco Central.
um do Rodrigo Ávila, outro da Lujan Miranda, que cuida do núcleo Espírito Santo. Vocês podem acessar. E a questão da crise é o seguinte: o Brasil, apesar dessa sangria toda, gente, o Brasil é tão rico, que é roubado há 519 anos e ainda é rico, tá? E o Brasil vinha em 2014, apesar desse modelo concentrador de renda, porque infelizmente os governos do PT não modificaram essa estrutura da política monetária, do modelo tributário e da política monetária do Banco Central, isso não foi mudado em nenhum governo, tá? Então, apesar de tudo isso, o que acontecia? Por conta das poucas políticas públicas, foram feitas políticas públicas importantes de aumentar um pouquinho a educação, de fazer Minha Casa Minha Vida, de fazer investimentos em assistência social, daqui e dali. Foram poucas coisas que foram feitas e já fez diferença enorme na vida das pessoas. Vocês imaginem. E o Brasil vinha, aí em 2014, começou a produzir a crise. Taxa de juro básica de 14,25, ficou em mais de um ano, quase um ano e meio, 14,25, 14, 13, o mundo inteiro praticando taxa de juros zero negativo. Tá? Essa operação compromissada atingindo 1 trilhão lá em 2014. Com esse juro altíssimo, vocês imaginem pagar 14,25% sobre 1 trilhão de reais. Olha o rombo. O prejuízo do swap cambial, 200 bilhões de um ano para o outro, 200 bi. Então, juntando isso, não há economia que aguente. Eles criaram uma despesa financeira brutal. Eles quem? Desculpa. O mercado financeiro, Em 2014 também. através do Banco Central. Através do Banco Central. Então, com esse juro básico de 14,25, para quanto que foi o juro de mercado? Aí a indústria fica asfixiada, porque a indústria, ela para produzir, ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que comprar máquina, ela tem que contratar gente, ela tem que contratar galpão, ela tem que ter energia, ela tem que ter toda aquela estrutura. Aí ela produz, depois que ela produz, ela distribui. Depois que ela distribui, ela vende. Ainda vende a prazo. Quem financia esse processo? Tem que ter recurso. Com o juro altíssimo, as indústrias começaram a ficar... Aí o que o governo fez, ainda no tempo da Dilma? Desoneração. Não precisa pagar a Previdência. Não precisa pagar isso, incentivos fiscais. Aí o que você faz? Reduz a arrecadação. Vocês estão entendendo? Olha, tem um livro muito importante de finanças que é adotado na Europa inteira. Ele explica, depois eu posso até colocar lá o nome dos autores direitinho, que agora não estou nem me lembrando. É o livro mais adotado nas escolas de economia na Europa. Ele explica quais as causas de uma crise. O que provoca crise econômica? Quebra de safra agrícola, principalmente agrícola, porque o povo precisa comer, não tem alimento. Quebra de safra agrícola. Ou mineral, né, no caso, se depende muito para financiar o país. Pestes, que todo mundo adoece, não tem trabalhador. Quebra do sistema financeiro ou guerras. Isso é que provoca crise financeira. O que nós tivemos aqui no Brasil? Nada disso. Recorde de safra. Povo saudável, ávido para trabalhar. Com essa riqueza toda que tem aqui no Brasil. Quem aqui que é capaz de me dizer o que provocou a crise aqui no Brasil?
Foi a política monetária do Banco Central. Por isso que a autonomia é tão cara. Querem ficar independentes para continuar fazendo isso. Entendeu? Então, qual que é o nosso papel como cidadãos e cidadãs? Acordar. O povo brasileiro está adormecido em grande parte. Nem enxerga que o Brasil é rico. Um desses blogs que bate na gente, o cara, coitadinho, um tal de Nery lá, chega a dizer as balelas da Auditoria Cidadã. Uma das balelas é que a gente fala que o Brasil é rico. Ele chama isso de balela, coitadinho. Agora, o cara tem espaço em várias mídias. Pergunta se os nossos artigos vão para a mídia. Por isso que o papel de todos vocês que já estão percebendo, a primeira percepção que a gente tem que ter é da riqueza do Brasil. Sabe por quê? Isso melhora a nossa autoestima, porque eles fazem o contrário, eles chamam a gente de povinho. Isso não é à toa, tá? Isso é para nos deixar com a autoestima, a gente é ninguém, é nada. Então a gente não é povinho coisa nenhuma, não. A gente nasceu no país mais rico do planeta. O Brasil é o país mais rico em riquezas minerais, em riquezas naturais, tá? Mais rico. É um país que ninguém tem que passar fome, ninguém tem que ficar sem emprego, tem muitas potencialidades. Por isso que aí no folheto que vocês receberam, está lá embaixo. Tá? Porque isso é fundamental. E quando você sabe disso, você fala, peraí, então eu tenho direito de reivindicar, eu tenho direito de cobrar outras políticas públicas. Olha como é que muda de lugar. Entendeu? Você sai de um lugar de povinho para um lugar de habitante de um país rico, cheio de potencialidades. Né? Então, o nosso papel aqui tem sido esse, divulgar, divulgar, divulgar. Última coisa que eu lembrei que eu tenho que falar, além da DPF da OAB, nós entramos com ação civil pública, junto com várias entidades da sociedade civil. Tivemos uma decisão histórica que eu queria muito, quem tiver interesse, entra na nossa página da auditoriacidadã.org.br, procura por sentença 14ª Vara. Uma sentença brilhante da Justiça Federal aqui do DF, 14ª Vara, reconheceu a necessidade de auditoria, obrigou a implantação da CPI. Isso foi ano passado, em agosto, setembro. No mesmo dia, à noite, a AGU e a mesa diretora do Senado entraram com embargos e o presidente do TJ derrubou a liminar, alegando risco à ordem pública. Por isso que quem perguntou aqui qual o argumento? Risco à ordem pública, Regis, né? Risco à ordem pública. Então, o nosso papel é multiplicar, gente. Multiplicar, sabe? Porque, e perguntar para cada um, você gosta de viver nesse cenário? Esse cenário aqui, ó. Opa, ó, é isso aqui, ó. A nossa opção é essa. A gente quer continuar vivendo esse cenário aqui? Essa pobreza não tem nada a ver com o Brasil, nona economia mundial. Só o Brasil tem nióbio. Sem nióbio, nenhum desses equipamentos, naves, satélites, nada disso funciona. Nenhum equipamento eletrônico de ponta funciona. Só o Brasil tem. Entrega tudo para estrangeiros explorarem. Por quê? Porque nós não temos recurso para explorar. Porque o recurso está indo todo para pagar juro abusivo, mecanismo financeiro. Então, gente, enquanto eu for viva, eu vou estar nessa batalha aí. Porque eu tenho certeza
que isso vai mudar. Eu não sei quando, mas vai mudar. Porque é um sistema insustentável. Diga. Só um comentário, porque eu li também um livrinho com a cartilha da Febraban. Ah! Eu fiquei um pouco assim, assustado, né? Que eles propõem para baixar a taxa de juros. Só que é tão explícito, assim, desoneração fiscal, liquidação imediata de falência. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. É tão escancarado que isso é cortina de fumaça para... Claro. Olha bem, por que o juro é alto no Brasil? Vocês já são capazes de responder. Por causa da operação compromissada, tá? O juro é alto no Brasil porque o próprio Banco Central aceita toda essa sobra de caixa. Se o Banco Central parar de aceitar essa sobra de caixa de 1,250 trilhão, isso é 20% do PIB, gente. Isso é uma montanha de dinheiro que a gente nem consegue imaginar. 20% do PIB do Brasil. O que acontece se o Banco Central parar de aceitar essa montanha de depósitos e ainda gastando para remunerar, com dinheiro do orçamento? Os bancos vão ficar abarrotados de dinheiro, não vão? Eles vão querer ficar com esse dinheiro na gaveta, como o Banco Central fica? Para emprestar, o que eles vão ter que fazer? Baixar juro. Então, isso é muito fácil de entender. Então, juro é alto no Brasil por causa da operação compromissada, da forma que o Banco Central faz. Porque a operação compromissada em país sério, ela nem remunera. É uma operação seguinte. Vamos supor que tem um ataque especulativo, tá? Hoje em dia, com essa facilidade de movimentação, vamos supor que um banco entra aqui com um PIB. Isso pode gerar inflação, isso pode gerar uma série de consequências. Então, a operação compromissada é para recolher esse excesso, evitar ataque especulativo, etc. Está havendo uma inversão. Essa operação compromissada está sendo usada para remunerar a sobra de caixa dos bancos, com efeito venenoso para a economia, porque ele provoca a alta do juro, e o juro alto amarra tudo, quebra a indústria, impede que as famílias que querem fazer um investimento façam seus investimentos, amarra tudo. Então, a Febraban, que tem todo o dinheiro que ela quer, publica 2 páginas, né? Assim, todo mundo deve ter visto, 2 páginas de jornal. Tudo bonito, colorido. O que eles falam? Para reduzir juro, tem que diminuir o imposto que o banco paga. Diminuir. Tem que fazer reforma da Previdência, porque eles querem a Previdência privada, que eles vão receber as contribuições dos trabalhadores durante 30, 40 anos, e na hora de pagar, eles não têm compromisso, vai depender do mercado lá. Eles podem botar os derivativos todos para esse fundo de Previdência privada, não tem compromisso, não tem nada. Então, eles querem reforma da Previdência, querem redução de tributo. Fala transferir os papéis. Oi? Liquidação imediata de falência, decretação de falência, liquidação de bens. Querem liberdade para pegar, vamos supor, se eu fiz um financiamento e não dei conta de pagar, em vez de negociar, eles querem vir pegar o bem, porque todo mundo que vai lá negociar, nisso, gente, o Eduardo Moreira, né, ele explica lá como que a gente deve negociar com os bancos, que eles vão lá e reduzem aquilo para quase nada. Então, é claro, porque quando você faz a conta ali, é tudo juro, tribunal nenhum vai manter aquilo. Então, eles negociam. Né? Deixa eu perguntar uma coisa, você falou em passar as coisas podres, quer dizer, você liga papel podre para um fundo, dos fundos, isso se faz, né, o tempo todo. E quando você for pegar seu dinheiro, já... O que está acontecendo hoje com o Postales e com o FUNCEF? Os associados estão tendo que pagar. Então, você chega no fim da vida, em vez de você ter um benefício, você tem uma conta para pagar. O que é isso? Já pagou a vida inteira.
interessante nessa história, porque a coisa está sendo vendida assim, olha, você vai controlar a sua aplicação que é Isso. impraticável. Impraticável. Você não controla nem o dinheiro que você coloca em conta. Isso. Então, gente... O setor produtivo. Por que ele é tão retrógrado assim? Porque não seria, ele não deveria, então, nesse caso, se opor a essa lógica rentista? Sim, claro. Mas aí o que muitos fazem? Politicamente são tão reacionários. Muitos deles se transformam em rentistas. Eles já são rentistas. Em vez deles correrem risco de ter a sua indústria, de contratar gente, legislação trabalhista, com esse juro, ele vira um rentista também. E aí provoca o desemprego, a população é que vai pagar por isso, não é? Então esse rentismo é um câncer na economia, tá? Desajusta tudo. Por isso, voltando lá onde eu comecei, o sistema da dívida, ele não se restringe à questão financeira, ao rombo do orçamento. Ele se relaciona com toda a economia do país, tá? E eu vou... A gente já pode finalizar? Já são 10 horas? Já. 10, né? Que a gente se comprometeu a finalizar 10 horas. Eu faço aqui, gente, um apelo para as pessoas acessarem a página da Auditoria Cidadã. Olhem lá o modelo, envie carta para o deputado, está lá um bilhetinho. Envie carta para o deputado. Dediquem um tempo da vida de vocês para isso, tá? Envie quantas vocês puderem. Quem puder ir para a Câmara, tá lá também a chamada, fazer contato, ligar, que aí vocês vão ligar lá na Secretaria da Auditoria, eles vão dizer onde que a gente está, para se encontrar, tá? Era isso que eu queria perguntar. Amanhã, que horas? Amanhã, às 9 da manhã. Para se encontrar lá. Então, como lá a gente vai visitar as lideranças e vai ficar abordando os deputados em determinados corredores, a orientação é a seguinte: liguem para a Secretaria da Auditoria Cidadã, que ela vai fazer contato assim, nesse momento, em tal lugar. Porque vamos supor que você pode ir às 9. Vamos supor que a Tereza pode ir às 10. Como é que a gente vai divulgar um lugar? Às 9 eu estou num lugar, às 10 eu estou em outro. Vai virar aquela confusão. Então, a gente divulgou o telefone. Quem puder ir será muito bem-vindo. Da última vez, a Valesca viu, ano passado, nós conseguimos um milagre, porque estava lá 21 governadores comandados pelo Ibanez, vários prefeitos, FEBRABAN, todos os interesses por trás desse projeto, e nós éramos 12, né, panfletando esse folheto aí. E isso aí também foi um ensinamento, viu? Folheto pequeno, frente e verso, com desenho colorido. Isso aí foi bom. Isso aí foi bom, agora o modelo é esse. Frente e verso, pequeno, letra grande, colorido, tudo assim. E aí, olha, com esse folheto, aconteceu um milagre. O líder do MDB, a gente ainda estava no governo Temer, o líder do MDB, do mesmo partido do Temer, Hildo Rocha, deputado Hildo Rocha, leu aquilo ali, entendeu, chegou, fez umas 10 perguntas para nós. Quando ele se convenceu, ele entrou para o plenário e fez todas as obstruções que só um partido grande poderia ter feito. Quem foi? E o deputado Hildo Rocha. Então, gente, a gente tem que acreditar. Não sabem. Pois é, e a crise foi... A crise gerou asfixia de recursos. Eles estão achando que isso aqui vai trazer recurso, mas em pouco tempo em Belo Horizonte, o município recebeu 200 milhões adiantado. Em 3 anos, ele já tinha perdido, além daqueles 200, ele já tinha perdido mais 70 milhões. Então, esse negócio não traz recurso, ele sangra recurso. Então, ele está dentro do sistema da dívida, tá?
Fica aqui o apelo para todo mundo, não ao PLP, todo mundo use suas redes sociais, compartilhem. Outra coisa importante é curtir e compartilhar os posts lá na Auditoria Cidadã. Porque se a gente tiver um volume grande de compartilhamento, a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, tá? Então, vocês podem apoiar nisso também. No mais, gente, muitíssimo grata aos internautas. Muito grata. O Afonso quer dizer... O que foi, Afonso? Agradeço quem acompanhou pela internet, que está aí ligado no Facebook da Auditoria. Agradeço pelas perguntas também. E vocês continuem aí, curtindo, compartilhando, viu? Estamos ligados aí via Facebook. Um forte abraço. Vamos lá. Muito grata, gente. Deixa eu tirar aqui o outro pedacinho. Pois é. Depois você deu uma olhada no blog do Brasil 247. Ah, é? Assim, a junta, Que bom. A junta militar, que realmente está governando o país, está questionando a questão, toda a política neoliberal do Paulo Guedes e falando